tô? Ah, tá. Gente, então, hoje a gente começa o ano, ou esse ciclo formativo, com o estudo do livro A Origem. Para quem não conhece a gente é ABC2 Campinas, ABC2 Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. A gente não está aqui tentando provar Deus através da ciência, nem provar a Bíblia através da ciência, ou passar a Bíblia pelo crivo da ciência. Mas a gente está tentando encontrar um ponto de diálogo, um ponto de contato entre as duas coisas. E resolvendo alguns BOzinhos internos de cada um de nós nesse processo. E aí a gente vai entrar num tema que é muito delicado, muito controverso e que, enfim, causa muito burburinho, que é a questão da origem. Então, se a gente veio do macaco, se a gente veio de uma explosão, se a gente veio, sei lá, do pó da Terra, coisas a serem pensadas. E hoje a gente começa discutindo o criacionismo de Terra Jovem. Antes da gente começar, a gente sempre começa com um devocional, porque a gente é crente. Então, eu vou chamar o Mate para liderar a gente nisso, para preparar os nossos corações para a conversa. Obrigado, Amanda. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou me ajeitar aqui rapidinho, colocar as minhas anotações aqui. E eu queria convidar vocês para a gente ler alguns versículos lá em João 17, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 15 até o 25. São esses 10 versículos aqui. Capítulo 17 de João é um capítulo que eu acho extremamente lindo. É a oração de Jesus por ele, pelos seus discípulos e por todo mundo. Alguns momentos antes, da crucificação de Cristo, da sua morte e ressurreição. E aqui eu quero ler os últimos versículos com vocês e a gente fazer uma reflexão a respeito disso. João 17, do 15 ao 25, até o 26. A minha versão é a NVT. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-los. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Bom, o primeiro versículo que a gente começou lendo aqui, o versículo 25, Jesus fala pelos seus discípulos e pede para o Senhor que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno, algumas versões que os livre do mal. E aqui eu vou querer fazer uma analogia. Quando a gente lê esse versículo, a gente tem de mundo como tudo aquilo que não são as quatro paredes da igreja. Mundo fora da igreja. Ok. A gente aqui, muito provavelmente, passamos mais tempo fora da igreja do que dentro das quatro paredes de um templo. Salvo exceções, algumas pessoas podem passar mais tempo, mas quando a gente pensa no nosso dia a dia, talvez a gente passe muito mais tempo fora da igreja do que dentro dela, das quatro paredes. Só que a grande questão não foi essa. Jesus não orou para eles saírem do mundo, não estarem em nenhum lugar. Nós, como os cristãos, não somos pessoas isoladas. Só que a oração de Jesus foi justamente isso, para que os livre do mal. Aonde eles estejam, que eles experimentem essa unidade perfeita. Porque nós aqui, como cristãos, fazemos parte de uma grande comunidade. A analogia de corpo que Jesus fala é muito bonita quando a gente pensa que todas as partes dependem uma das outras. Mas o ponto aqui que eu queria chegar é mostrar que
quando a gente olha para o dia a dia, quando a gente olha para aquilo que a gente faz, a gente pode pensar que por estarmos talvez aí numa área mais acadêmica, mas talvez vinculado com a faculdade, estudando algumas coisas, e depois a gente tem cultos ali no domingo, ou algum dia da semana, a gente pode pensar que vivemos duas coisas diferentes, ou que talvez a gente deva escolher uma ou a outra, e que a gente não consegue viver conciliando essas duas coisas. Pode haver esses pensamentos, pode acontecer. Mas a grande questão aqui é que Jesus não falou para a gente dividir essas coisas, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a vida religiosa, ou a vida acadêmica, ou a vida profissional, para não dividir essas coisas. Mas ele orou para que a gente fosse liberto do mal, aonde a gente estiver. E aqui, quando a gente pode pensar, aí trazendo mais para a área acadêmica, a gente pode pensar um pouquinho em alguns problemas, esse mal aí ser alguma coisa que a gente possa, algum equívoco que a gente possa cometer, pensando talvez a respeito de uma grande dualidade entre religião e ciência. Entre fé aqui e razão lá do outro lado. Alguma coisa assim. Mas as coisas, elas não são, de fato, assim, tão separadas, tão distantes, tão coisas que a gente não possa glorificar a Deus por meio delas. Então, quando Jesus fala essas coisas, ele mostra que quando a gente está nele, não importa se a gente vê essas coisas, talvez, como coisas diferentes, a fé e a razão, ou a nossa vida profissional, acadêmica, a nossa vida religiosa, teológica, enfim. Quando a gente experimenta essa unidade perfeita que ele fala, a gente consegue pegar essas duas coisas e glorificar a Deus com essas duas coisas. Olhar para elas como não coisas distintas, mas olhar para elas como duas formas de glorificar a Deus. É isso sim que a gente tenta fazer. Glorificar a Deus com a nossa fé, glorificar a Deus com a nossa razão. E como? Como que pode ser feito essas coisas? No versículo seguinte, ele já começa falando: consagra-os na verdade que é a tua palavra. Se consagrarmos ao Senhor tudo aquilo que a gente faz, a gente vai glorificar Ele com tudo aquilo que a gente faz. E nós aqui, então, consagrando essas coisas na verdade, que é a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente faz vai glorificar a Ele. Isso é bom. Isso é bom, não é? Só que a oração de Jesus não foi somente por nós, ou por cristãos, ou por pessoas que conhecem a Ele, mas foi por aqueles que também irão conhecê-lo por meio de nós. Somos aqui uma comunidade religiosa, somos uma comunidade intelectual cristã. Tudo que a gente faz tenta glorificar a Deus, e o mais bonito disso é que a gente pode fazer com que outras pessoas também conheçam a Deus e venham glorificar a Ele, tanto com a sua fé, como com o seu trabalho acadêmico, aí, voltado mais para a nossa área universitária, acadêmica. E isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Quando a gente conseguir colocar isso em prática e olhar para todas as pessoas como aquelas que Jesus está orando aqui, no versículo 20, que fala: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles, está falando de testemunho. E o que a gente faz no nosso dia a dia é um testemunho vivo dessa palavra que a gente acabou de ler. A gente conciliando essas duas coisas, unindo elas, de fato, a gente vai conseguir glorificar a Deus por meio dessas duas coisas. Jesus não orou para a gente ter uma escolha de ter uma vida de segunda a sexta de uma forma e fim de semana, quando a gente tem culto, igreja, reuniões, diferente. Não. Essas duas coisas é para andar em conjunto. É para essas duas coisas serem conciliadas, unidas por meio da palavra, para glorificar a Deus. E nós aqui, então, como grupo, como uma comunidade intelectual cristã, quando nós unirmos essas duas coisas e glorificarmos a Deus, nós experimentaremos essa unidade perfeita que o texto fala. Porque apesar de talvez ali alguma opinião teológica diferente, uma visão científica, um pressuposto, alguma coisa ali que venha a ser um pouquinho diferente, a gente vai pegar essas coisas e vai usar para glorificar a Deus. Nós experimentaremos essa unidade quando a gente pegar tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente crê, e glorificar a Deus por meio disso. Então, quando esse texto está falando sobre essa unidade, ele está falando justamente do propósito final do que aquilo que a gente faz. E o propósito final daquilo que a gente faz tem que ser glorificar a Deus. Seja por meio da nossa fé, seja por meio da nossa razão. E a partir disso, então, nós seremos um. E buscaremos mais pessoas, encontraremos mais pessoas nesse caminho para estarmos unidos nesse mesmo propósito. Mais pessoas se chegarão quando vê que aquilo que a gente faz, tanto na nossa vida acadêmica, profissional, enfim, quanto na nossa vida religiosa,
glorificar a Deus. Então, o que eu queria deixar aqui como uma reflexão é que o propósito de tudo aquilo que a gente faz é, de fato, glorificar a Deus. E quando a gente fizer isso bem feito, o mundo saberão que nós somos discípulos de Deus. Mas não apenas porque a gente conhece alguma coisa a mais, ou porque a gente faz um trabalho acadêmico bem feito, ou porque a gente frequenta uma igreja toda semana, ou 2 vezes, 3 vezes na semana, independente. Mas quando a gente amar uns aos outros. O último versículo que a gente leu, Jesus está falando que revelará teu nome a eles e continuará a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. O último versículo que eu queria ler, para a gente encerrar essa reflexão, é o mesmo capítulo de João, volta só algumas páginas, ou como eu estou aqui é só virar um pouquinho, João 13, 35, é apenas um versículo para a gente encerrar essa reflexão pensando no seguinte: quando unirmos essas duas coisas com o mesmo propósito de glorificar Deus, essa unidade, ela vai gerar amor. E como foi falado aqui, Jesus não orou somente pelos discípulos, mas todos aqueles que se achegarão. Esse amor ele não vai ficar só em mim, ou não só apenas na nossa comunidade, mas ele vai ser espalhado. Ele vai ser espalhado por todos aqueles que virão, olharão a nós, ou virão até nós, ou conhecerão o nosso trabalho, o nosso testemunho, o nosso dia a dia. Então o mundo, a universidade, a igreja, todos aqueles saberão que nós, como cristãos, ou nós aqui como uma comunidade intelectual cristã, como um grupo, aquelas pessoas, aquele grupo, tudo aquilo, o que eles fazem é para glorificar a Deus. O que eles fazem ali é para glorificar a Deus. Então, quando nós, como pessoas, como grupo, quando nós unirmos a nossa fé, a nossa razão, tudo aquilo que a gente faz, o nosso trabalho religioso, acadêmico, teológico, universitário, tudo, com o propósito único de glorificar a Deus, e nesse processo fazer em amor, todos saberão que nós somos discípulos de Deus. E o último versículo que eu quero ler é justamente João 13, 35. Eu vou ler o 34 também, porque ele dá o contexto total. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Versículo 35, para a gente encerrar esse devocional e orarmos para darmos sequência ao nosso estudo, diz o seguinte: seu amor, um pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos. Então essa é a reflexão que eu queria deixar nesse período devocional. Eu convido a todos aqui agora para a gente orar e depois darmos sequência nesse estudo. Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui para conhecer mais as tuas coisas, para conversarmos a respeito da tua criação. Deus, que nesse momento seja de fato para glorificar a ti, Deus. Que nós possamos entregar-nos de corpo, alma, mente, espírito, tudo para ti, Senhor. Que façamos desse momento um momento oportuno mesmo, para aprender, para conhecer, para conversar, dialogar a respeito das suas coisas. Que a gente entre nessa nova série de estudos provando que nós possamos dialogar e que essa unidade, mesmo que haja qualquer tipo de divergência, que essa unidade faça com que o teu nome seja glorificado. Façamos tudo isso em amor, para glorificar o teu nome. E que quando mostrarmos o nosso dia a dia, fora aonde a gente estiver, a gente possa fazer isso em amor. E esse amor vai mostrar que nós somos teus discípulos, Pai. Então a minha oração é essa, Pai, que nós venhamos a conhecer mesmo essa unidade perfeita que o Senhor fala, que o Senhor Jesus Cristo orou, Pai, nesse capítulo que nós acabamos de ler, Senhor, que nós venhamos a compreender essa tua unidade perfeita. Nós possamos conhecer mais a Ti, e que tudo aquilo que a gente venha fazer, conhecer mais a Ti, glorificar mais a Ti, que tudo isso seja com o único propósito de exaltar o Seu nome, Pai, de glorificar a Ti, Senhor Jesus, e edificar a Tua igreja. Tudo aquilo que a gente venha fazer em unidade, como grupo, como pessoas, como uma comunidade intelectual cristã, venha a ser feita em amor, tudo para sua honra e para sua glória. Eu te agradeço mais uma vez, Jesus. Amém e amém. Amanda? Amém. Amiga, você quer ir se ajeitando aqui? Só para a gente ter uma ordem nas coisas, eu não sei como a Bia planejou o encontro dela, mas em geral ela faz uma apresentação e depois a gente abre para uma conversa, uma discussão. E que a gente mantenha, de fato, isso que o Matheus trouxe para a gente e mantenha a unidade. E a tranquilidade na conversa, tá? Eu sei que isso exalta um pouquinho os ânimos, mas vamos com calma. E lembrando de olhar para os nossos irmãos como irmãos, primeiramente em Cristo, antes de qualquer coisa. Tá bem?
Obrigada. Eu não sei. Pera lá. Se quiser mudar só o layout para não ficar esse tanto tão ocupado também. Gente, bom dia. Bom dia para todo mundo que chegou um pouquinho depois também. Que bom encontrar vocês aqui nesse sábado chuvoso, um pouquinho frio. Hoje a gente começa a falar sobre a perspectiva da Terra Jovem. Deixa eu ver se consegue. Eu não sei como melhorar isso aqui, não. Por enquanto vai ser assim mesmo. A gente vai falar sobre esse livro aqui. Eu trouxe a edição antiga, que é a minha, que é o livro das origens, né? Então, as 4 visões cristãs sobre a origem do planeta, da vida. E hoje a gente começa com a primeira perspectiva, que é o criacionismo Terra Jovem. Como que a gente vai elaborar esse momento? A gente vai falar rapidamente quais são as visões, para quem talvez nunca tenha tido contato com isso, e é tipo um slide só para a gente saber os nomes e quais são as diferenças mais fundamentais. A gente vai entrar no criacionismo Terra Jovem propriamente dito. Primeiro, apresentar quais são os principais pontos que essa visão defende e entrar na argumentação do Ken Han, que é o autor que defende essa visão no livro. Então, a gente vai ver quais são os argumentos que ele apresenta, como ele apresenta. E a Amanda falou que a gente geralmente faz um momento de exposição e um momento de debate no final. Mas eu acho que, para hoje, ajudaria muito e enriqueceria muito a nossa conversa se, conforme a gente fosse passando pelos argumentos dele, a gente pudesse fazer contribuições, né? Aqui tem pessoas de diferentes áreas. Das exatas, das biológicas, das divinas, como diz o Arthur, e também das humanidades. E eu acho que a gente pode ir construindo com o que a gente sabe. Tem umas partes, por exemplo, de geologia, que eu vou me atrever a falar alguma coisinha. Tem partes que são mais de interpretação bíblica, que eu não vou me atrever a falar nada. Então, acho que a gente pode ir construindo e conversando junto. E no final, acho que a gente pode fazer uma conversa mais tentando trazer esse panorama mais amplo e sintetizar a nossa conversa para discutir quais podem ser os pontos fortes e os fracos dessa visão. Para quem conhece o livro, vocês sabem que tem uma parte de exposição do autor e depois tem réplicas dos outros autores das outras visões e termina com uma tréplica do autor da visão que foi apresentada. Aqui, eu não pretendo que a gente discuta isso porque a gente ainda nem viu as outras visões. Então, não adianta a gente falar sobre a resposta do design inteligente para o criacionismo Terra Jovem se a gente ainda nem sabe exatamente o que é o design inteligente. Então, a gente vai se deter um pouquinho no nosso debate e a gente pode ir construindo essas conversas entre os autores nos próximos encontros. Então, agora a gente começa apresentando quais são as visões da origem, então. Aqui na coluna da esquerda, a gente tem os 4 nomes das diferentes visões. Existem mais visões, existem versões um pouco misturadas dessas visões, mas digamos que essas são os tipos mais puros, digamos assim. Se a gente for ser um pouco mais purista nas ideias, esses seriam os tipos que abrangem as variações, né? Então, primeiro é o criacionismo Terra Jovem, criacionismo Terra Antiga, o criacionismo evolucionário e, por fim, o design inteligente. Daí eu coloquei 4 aspectos em que como a gente pode classificar cada uma dessas visões. O primeiro é um Deus criador. Essas visões creem, ou como pressuposto, num Deus criador? Sim. Todas elas são visões cristãs e todas creem num Deus único, que criou toda a realidade, né? Algumas são mais ou menos incisivas em dizer que Deus é esse. Algumas vão afirmar de forma mais clara que é o Deus cristão, outras não. Mas, bem, todas creem num Deus criador. Quantas dizem que a vida surgiu de 6 a 10 mil anos atrás? Não? Tô ok.
Criacionismo Terra Jovem, então, diz que a vida surgiu há mais ou menos entre 6 a 10 mil anos. Criacionismo Terra Antiga, criacionismo evolucionário, não. Design inteligente? Depende de para quem você está perguntando, na verdade, né? Eu acho que o design inteligente, a gente tem pessoas que têm visões bastante diferentes, algumas vão defender coisas diferentes. Então, alguns, principalmente aqui no Brasil, a gente vê pessoas que são adeptos do design inteligente e que creem numa terra mais jovem, outros não. Se a gente for para os Estados Unidos, tem pessoas que são adeptos da terra antiga, mas também são do design inteligente. Então, é uma coisa mais fluida. Interpretação literal da Bíblia, criacionismo terra jovem, sim. Defendem uma interpretação literal, e alguns dizem que seria a interpretação mais natural, a interpretação direta do texto bíblico. Criacionismo terra antiga e as demais não. E a única que admite a morte pré-queda é o criacionismo evolucionário, e o design inteligente, de novo, depende de para quem você está perguntando. Então, a morte antes do pecado original é um problema para as visões do criacionismo terra jovem e terra antiga. Tudo bem, agora que estamos mais ou menos situados em quais são as visões, a gente vai conhecer um pouco do nosso autor, que é o Ken Ham. Ele... quem é Ken Ham? Agora que eu falei em voz alta fez sentido. Vou começar do final, né? Ele é australiano. Por que não passou aí? Mas eu cliquei. Eu não entendi. A janela, mas é porque eu não soube como compartilhar a tela, na verdade. É porque eu perdi a minha conexão. Eu caí. Não estou mais entre vós. Que legal. Aparentemente não, mas não sei. Como que eu entrei na reunião se eu não estava conectada? Então é por isso. Tá bem. Bom. É isso. Bom, gente. Esse é o Ken Ham. Esse é o Ken Ham. Ele é australiano, ele é bacharel em ciências aplicadas com ênfase em ciências ambientais. É um fato que eu não sabia. É formado pelo Instituto Tecnológico de Queensland, se eu não me engano, está escrito aí. Mas ele também é o fundador e, enfim, presidente de uma instituição chamada Answers in Genesis, que é essa instituição que defende, basicamente, obrigada, uma visão literal da Bíblia e, enfim, que as respostas podem ser encontradas todas lá no livro de Gênesis. Ainda não voltei, né? É isso. Eu acho que agora eu estou voltando. Legal. Então, agora eu só vou compartilhar de novo. Permitir. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu tive que encerrar. Tá, vamos lá de novo. Não, eu faço por dia porque está pedindo autorização para compartilhar a tela, enfim. Tipo, que hater. Tipo, dá para ser agora?
Então, gente, o que eu faço aqui? Nossa. Pode ser. Nossa, que coisa chata. A gente usa a tecnologia para não... Tá. Posso te enviar por onde, Fer? Pelo WhatsApp? Pode ser. Obrigada, Rafa. Te mandei. Legal. Muito bacana. Me diga você. Você tem que me dizer. Tá, eu mandei para o Fer, parei de compartilhar minha tela, mas aparentemente não funcionou. Ah, tá. É porque, ó, eu não tô mexendo. Então eu posso só sair do Google Meet? Ei, Fer. Tem que abrir no PDF, não no navegador. Bom, gente, beleza. Enquanto a gente vai dando um jeito de compartilhar essa parada aí, o Ken Han, então, é o presidente fundador do Answers in Genesis, que é basicamente essa instituição que defende que praticamente todas as respostas científicas que a gente precisa estão e podem ser encontradas na Bíblia, e o Gênesis é a fonte primordial de estudo. Eu tô calma. No site da instituição, a gente pode encontrar das mais diversas notícias, assim, desde quantas espécies foram criadas até
mulheres solteiras na igreja importam sim. Então, ele escreve... Você não é solteira? Por que você está dando um bracinho aí? Exatamente. O que isso tem a ver? Eles escrevem sobre uma variedade de assuntos. Esse era o ponto. Então, Answers in Genesis escreve tanto sobre temas sociais quanto científicos. Literalmente todas. Em quem você deve votar, ele também comenta essa questão. E bem, é isso. Nesse momento, eu não importo muito, não. Eu só quero que o slide apareça. Beleza, mas agora a gente pode ir para uma versão um pouquinho maior, já que a gente está aí. Quê? Ah, então passa para o próximo slide, por favor. Isso. Obrigada. Então, o que diz o criacionismo Terra Jovem? Esses são os 4 pontos principais que o Ken Han apresenta no começo do livro, e que daí ele vai desdobrando a partir daí, né? Então, os principais pontos que a visão endossa. Deus criou a vida e o universo em 6 dias literais de 24 horas. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. A criação original foi amaldiçoada depois da rebelião de Adão, e desde então a criação está numa vertigem descendente, né? A gente está indo de mal a pior. Então, a noção de evolução ou melhoria ou adaptação não é plausível, né? A gente só está decaindo enquanto corpos humanos, enquanto natureza, enquanto tudo isso. Terceiro, o mundo foi destruído por um dilúvio global e catastrófico. Isso tem implicações relevantes para a nossa geologia, por exemplo, o estudo da história da Terra. E, por fim, Deus julgou a humanidade na Torre de Babel, dividindo as pessoas em línguas e povos diferentes. Esse é um dos pontos que ele coloca, mas ele não discute, na verdade. Então, acho que é bom a gente tentar voltar nesse ponto no final, ver se tem alguma implicação de fato. Agora, vou pedir para você passar mais um slide. Isso. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, então. Como o Ken Han defende o criacionismo Terra Jovem? Ao longo do capítulo, ele faz uma defesa do Gênesis, tanto no começo quanto no final. Para isso, Fer, você consegue dar um F11 aí? Não. Não. Será que é F12 aí? Não. É isso aí. Obrigada. Então, ok. Em defesa do Gênesis, ele vai afirmar que as escrituras são a base de uma sociedade saudável e próspera e que abrir mão do Gênesis é abrir mão das escrituras. A gente vai ver, então, como que ele faz essa defesa de que se a gente admite, por exemplo, uma terra antiga, a gente está abrindo mão de todas as escrituras e quais são as implicações para a nossa sociedade, implicações maiores. Ele trabalha com 2 tipos de argumento, e a gente vai separar em argumentos bíblicos e argumentos científicos. Ele também faz essa separação, na verdade. Aí eu trouxe 5, que são todos os argumentos bíblicos que ele trabalha, que são que os dias da criação são dias literais, as genealogias bíblicas e as genealogias do Gênesis são exaustivas, então o nome de todo mundo que viveu e quantos anos viveu está lá, então a gente pode calcular a idade da Terra a partir disso. Não há morte antes da queda, nem de animais, nem de seres humanos. O dilúvio foi global, histórico e catastrófico. Jesus e os profetas criam em uma terra jovem. Obrigada. E se Jesus e os profetas criam, portanto, nós também deveríamos crer. E, por fim, os argumentos científicos, né? Então, ele vai falar que a visão da evolução é fundamentada em uma visão antibíblica. As evidências geológicas apontam para uma terra jovem, ou podem apontar.
E o último é que a evolução biológica não sustenta o aparecimento de novas espécies. Então, vamos começar pelo começo. O que ele fala a respeito do Gênesis? Ok. Então, a afirmação dele é que as escrituras, então, sendo a base dessa sociedade saudável e próspera, e ele vai falar da sociedade americana até o começo do século XX, quando a gente não tem as escrituras como base, a gente está abrindo brecha para uma sociedade decadente, uma sociedade pervertida, corrupta, cheia de vícios. E o mesmo que vale para uma sociedade, vale para os indivíduos, né? Cada pessoa de forma mais individual. Então, tem essa citação dele, que eu vou ler logo no começo do capítulo. Aliás, está mais para o final, na verdade, né? Nos últimos 200 anos, a maioria dos cristãos tentou, de várias maneiras, harmonizar a Bíblia com a evolução ou com milhões de anos. Seriam os milhões de anos da idade da Terra. Então, essa ideia de que a Terra tem milhões de anos de idade. Durante esse tempo, o Ocidente cristão, falando da Europa, Grã-Bretanha e América do Norte, não se tornou mais cristão ou mais aberto ao Evangelho, mas tornou-se cada vez mais moral e espiritualmente perverso ou contrário a ele. Então, abrir mão dessa visão literal da criação em 6 dias tornou a sociedade mais pervertida. Além disso, grande parte da igreja no Ocidente tornou-se espiritualmente e doutrinariamente corrupta, à medida que as culturas se tornaram controladas por uma cosmovisão naturalista e ateísta. Então, ele vê uma ligação muito clara e muito certa de que muitos dos nossos problemas sociais, culturais, religiosos, estão fundamentados no fato de que a gente está abrindo mão da visão literal e da visão original de como a Bíblia era interpretada, com os 6 dias literais que regiriam a criação. Então, ele vai para a segunda afirmação dele, que diz que abrir mão do Gênesis é abrir mão das Escrituras como um todo. A gente deveria, então, aceitar todas as verdades bíblicas ou nenhuma delas. O que ele diz é: a sua crença, falando de uma pessoa qualquer, em milhões de anos da criação, não afeta a sua própria salvação e pode não afetar sua vida cristã diária, mas ela afeta, sim, outras pessoas. Então, indiretamente, afeta. Quando um cristão não acredita em Gênesis, mas aceita o que a maioria científica diz sobre a idade da criação, ele manda uma mensagem para os outros que se pode escolher em quais partes da Bíblia crer. O exemplo do cristão que aceita a Terra Antiga torna-se uma pedra de tropeço para os outros. Então, ele diz que abrir essa brecha é dar mau testemunho e a gente começa a perverter os fundamentos todos, inclusive todo o Evangelho. E, para finalizar, ele afirma o seguinte: por exemplo, dizer aos jovens que eles podem reinterpretar Gênesis para ajustá-lo a milhões de anos é um exemplo mortal. Ao invés de interpretar a Escritura de forma contextualizada e de checar a coerência interna das Escrituras, esses jovens podem começar a tomar como referência algo fora das Escrituras, como alguma autoridade humana. Por exemplo, a visão da maioria dos cientistas ou dos teólogos, ou a visão de seu líder cristão favorito. E usar os pontos de vista deles para acrescentar ideias às Escrituras. E qual é a consequência disso, né? Com o tempo, as pessoas podem ter, e muitas têm, a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus infalível. Isso cria dúvidas na palavra de Deus. E a dúvida, muitas vezes, leva à incredulidade. Eventualmente, elas podem rejeitar completamente as Escrituras. Agora eu vou fazer uma pergunta. É só a gente levantar a mão. Quem aqui já teve alguma dúvida, qualquer que seja, enquanto lia a Bíblia? Qualquer texto bíblico. O Arthur não. Obrigada pela sua sinceridade e abertura. Gente,
não me parece muito plausível que a gente tente barrar as dúvidas. As dúvidas fazem parte de qualquer ser que esteja lendo e pensando sobre o que está lendo. Querer contornar as dúvidas não me parece um argumento muito honesto da parte dele. E acho que a gente pode voltar nisso depois. Mas, então, a gente vai aqui para a parte fundamental e o que ele vai tentar, então, defender no capítulo, que lutar por uma terra jovem... Eu fiz essa frase, tá? Mas é basicamente isso que ele fala. Lutar por uma terra jovem é lutar pelas escrituras. E também, o contrário, né? Abrir mão da terra jovem é abrir mão das escrituras. E daí ele vai para as amplificações ou para as implicações muito maiores do que ele compreende como abrir mão dessa visão da terra jovem, que é o seguinte: a concessão que a igreja faz à ideia de milhões de anos abriu as portas para um comprometimento maior da verdade bíblica nos 2 séculos seguintes. Ele está falando aí a partir de 1800, né? Incluindo a crescente negação atual de um Adão literal e de uma queda literal. A alegação de milhões de anos... Ui, caiu o banner. A alegação de milhões de anos é a base dessa batalha atual sobre Adão e também da controvérsia em nossa cultura sobre casamento, gênero e sexo. O que ele está dizendo, basicamente, é: se a gente não consegue falar de forma clara sobre o começo da história bíblica, sobre o Gênesis, a gente não consegue falar de forma clara sobre nada. A gente não consegue lançar os fundamentos para falar sobre casamento, sobre gênero, sobre sexualidade. Então, está tudo corrompido. Essa é a grande tese que ele está defendendo. E agora a gente começa com os argumentos. Esses são os argumentos bíblicos. E daí, como eu já falei, eu não vou fazer muitos comentários. Quem quiser comentar, por favor, participe. A gente compartilha aí o microfone. Tem um microfone, às vezes, que está sobrando. Hoje eu não estou vendo, mas às vezes ele fica aí. Agora vem uma foto muito legal dele com... Esse é o Ken Han, né? Esse é um dinossauro. No museu... no museu... Esse é o Ken Han, esse é o dinossauro. Brincadeira. Não, gente, brincadeira. Ele não, né? O Answers in Genesis tem um museu da criação lá nos Estados Unidos, e eles sim admitem a existência dos dinossauros, que, segundo ele diz no livro, eu acho engraçado porque é absolutamente verdade, mas é engraçado o fato dele ter escrito. Ele falou: e os dinossauros, abre parênteses, que é um nome popular para seres que existiram na Terra, fecha parênteses. E daí eu penso, bom, né? O que seria? Também não sei. Mas o que ele argumenta, então, é: Gênesis de 1 a 11 é uma história. Não é poesia, não é parábola, não é mitologia, não é visão profética. É um documento histórico, deve ser entendido como qualquer outro trecho histórico da Bíblia, como, por exemplo, o êxodo do Egito, a marcha de Josué. Todas essas questões deveriam ser entendidas da mesma forma. E isso é visto nas formas verbais hebraicas usadas em Gênesis 1 e nos capítulos seguintes, que são características da narrativa histórica e não de poesia. Então, ele faz argumentos mais, não sei se eu posso dizer gramaticais, sintáticos, não sei. Mas ele vai defender lexicais. Obrigada. Mas são argumentos mais nesse sentido, a respeito, então, dos indícios que nos apontam para uma criação em 6 dias literais. E ele vai começar, então, argumentando que os dias da criação são dias literais de 24 horas. Para isso, ele fala sobre, por exemplo, o emprego da palavra yom, dia, quando tem um relato dos primeiros 6 dias, né? Houve o primeiro dia, Deus criou tal e tal, daí Deus viu que era muito bom. Era bom, né? Foi o segundo dia, Deus criou X e Y, e daí esse uso da palavra dia é muitas vezes empregada no Antigo Testamento com sentido literal, de um dia de 24 horas. E ele argumenta, inclusive, que se Deus, ou
o autor bíblico quisesse ter se referido a longos períodos de tempo, existiam outras palavras no hebraico e também em línguas próximas que significavam períodos, tempo, tempos, e poderia ter sido usado, então, essas expressões alternativas se a intenção não fosse falar de dias literais. Como a palavra escolhida foi essa, yom, bom, se poderia ter usado uma outra palavra, mas usou a palavra que está se referindo a dias literais em várias passagens, possivelmente está falando, então, de dias literais. Outro ponto é que Deus ordena aos israelitas que trabalhem 6 dias literais e descansem por um dia literal, como ele, Deus, fez. Deus não fala em Êxodo, trabalhem por 6 dias porque eu trabalhei por 6 tempos. Fala, trabalhem por 6 dias porque eu trabalhei por 6 dias. Descansem por um dia porque eu descansei por um dia. E ele também comenta da questão da ordem da criação. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, né? Esses 2 últimos, na verdade, os que mais me chamam a atenção, porque essa questão do hebraico eu não sei muito o que pensar na realidade. Ele comenta que a ordem do relato da criação é um indicativo de que se tratam, sim, de dias literais. Por exemplo, as plantas são criadas antes dos animais, portanto, dos insetos. Como que as plantas sobreviveriam sem os insetos, sem outros animais polinizadores, se o intervalo entre a criação fosse de milhões de anos? Deve ter sido de um dia para o outro. Então, a planta conseguiu sobreviver de um dia para o outro até os insetos e outros animais terem sido criados. E, por fim, ele é muito contundente nesse ponto, né? A criação foi sobrenatural, foi miraculosa. Por que que Deus criaria a Terra e a deixaria inabitada por milhões de anos se o propósito do planeta era ser habitado? Se Deus queria se regozijar com a vida, por que deixar isso inabitado por milhões de anos? Alguém gostaria de compartilhar algo sobre algum desses pontos? Tá bem. Eu vou compartilhar algo, então. Quando a gente fala de plantas, nem todas elas precisam ser polinizadas por insetos. Existem muitas plantas diferentes. Existem samambaias, existem musgos, por exemplo, existem algas, existem, enfim, árvores, angiospermas, que geralmente precisam de polinizadores. Então, as plantas, enquanto grupo, poderiam sobreviver sem polinizadores. Quando a gente fala de uma planta específica, e a gente pensa aqui nas plantas que a gente vê no Brasil, muitas delas precisam de polinizadores. Mas aí, como o texto está se referindo a grupos maiores, eu não vejo como essas possa ser realmente uma grande questão. Ou a gente não está dependendo qual é a planta, são absolutamente todas as plantas foram criadas, enfim. Algumas poderiam ter sido criadas primeiro, outras surgido depois. Mas aí a gente entra um pouco nas outras visões, né? E, por fim, essa... Oi? É que até dentro do argumento dele, o último ponto pode colocar esse da planta que ele colocou como relativo, né? Que assim, ele fala que precisa dos dias literais e da ordem como foi por causa das plantas. Só que no final ele argumenta que a criação foi algo sobrenatural e nada impede de que Deus sustente toda a criação sem nenhum animal durante milhares de anos de forma sobrenatural. Que aí é um apoio que ele usa, mas também pode ser usado no próprio argumento dele. Sim, eu estou partindo bastante do que diz a biologia atual, né? E daí é nesse sentido que eu chamo para vocês para contribuírem e compartilharem das áreas de vocês. Esse é um ponto que eu entendo de uma outra forma, mas podem ter outros. Diga, vem aqui. Não, é só que me bateu a dúvida, porque ele fala que ele acredita em dinossauros, né? Mas ele não acredita na datação dos dinossauros, seria isso. A gente faz a datação
por decaimento de isótopo. Para ele, isso não seria válido, então. Não. Ok, era isso. Mas a gente vai voltar nessa questão. Porque é um dos debates que ele deixa em aberto, tipo, no final do capítulo. Mas daí você pode comentar um pouquinho mais. O comentário que eu iria fazer a respeito é justamente sobre o primeiro ponto ali do termo hebraico yom para dia. Um argumento que ele usa bastante, ele se sustenta muito na literalidade da palavra, só que ele não pega o sentido dela. Tanto para o leitor original, quanto para o próprio emprego da palavra em outras partes. Então, quando ele fala de yom, a tradução literal para dia pode ser usada. Só que esse termo ele também se refere, e de uma forma mais exemplificada, para o sentido original de todo o contexto lá e tal, está falando de um longo período de tempo, ou um período de tempo indeterminado, e não necessariamente um dia ao qual se refere a 24 horas. Até porque, se a gente for olhar para uma questão de tempo, se a gente fala da criação com 24 horas, quem garante que o tempo já havia sido criado naquele momento? Agostinho vai falar que o tempo ocorre, a criação do tempo ocorre paralelo à criação de todas as outras coisas. Então, empregar a literalidade do termo ion para dia, e além disso, uma leitura mais literal ainda para 24 horas, é talvez deixar um pouquinho de lado a interpretação, o sentido original, o sentido dessa palavra, que pode significar era, que pode significar outras coisas, a se referir a um período indeterminado de tempo e não necessariamente um período exato, cravado, de 24 horas. Então, o comentário é mais que essa palavra ion, ela também pode ser usada como sentido de era e também no sentido de que é um tempo, um período indeterminado de tempo. Peraí, a Ana e o Ramon? Isso é um negócio que tá na minha cabeça, assim, desde que eu me conheço por gente. É que se o Sol e a Lua foram criados no terceiro dia, como que tinha dia? Né? Então, é só isso, que penso sobre a literalidade do dia. É isso. Eu vou falar que o Ken comenta um pouquinho essa questão, talvez eu não lembre exatamente o que ele falou sobre isso. Mas ele comenta um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar me lembrar até a gente terminar a discussão. Tem outro ponto sobre isso que... Esqueci o teu nome, cara. Matheus falou. Tem outro ponto também que é super importante. Ele está olhando para dia e todas essas coisas de uma mentalidade gregoriana, de uma mentalidade que ela é muito recente, relativamente recente. Os povos antigos, eles contavam períodos de tempo de maneira completamente diferente que a gente conta. Inclusive, é muito difícil a gente conseguir fazer paralelos de, por exemplo, de reinados de determinados povos. Por exemplo, reinado, sei lá, tipo de Josias com algum outro rei, tipo, de um outro povo. Isso é difícil também porque tu tem que cruzar datas e eles contam, tipo, cada povo ali conta de um jeito muito diferente. E é completamente diferente do jeito que a gente conta também. Então, assim, é muito complicado alguém pegar uma mentalidade gregoriana relativamente recente para um texto que é bem antigo. Entendeu? Tipo, não faz o menor sentido isso. Entendeu? Enfim, é isso. O comentário do Ramon, muito, muito pertinente. Obrigada a todos. Eu acho que tem vários pontos da discussão que o Ken propõe, e a gente vai, enfim, vamos passando por eles, né? É porque tem algumas respostas possíveis, e a gente, às vezes, consegue começar a elaborar, né? Mas no texto, eu achei que poderia ter sido um pouco mais profundo. Mas, bem, agora vamos para o segundo ponto. Ele afirma que... as genealogias de Gênesis são rigorosas.
apresentados nessas genealogias, muitos deles são vínculos literais, é realmente um filho literal e não só um descendente daquela pessoa, que não seja um filho. E uma vez que alguns desses vínculos são literais, é possível, então, que todos os vínculos sejam. Essa é uma questão, por exemplo, diferente das genealogias que a gente vê nos evangelhos, que não necessariamente são descendentes diretos daquelas pessoas, mas estão pulando algumas gerações. Qual é a conclusão disso? Assim, Adão foi criado 2000 antes de Abraão. Abraão nasceu pouco antes de 2000 antes de Cristo. A criação do universo, portanto, ocorreu há cerca de 6.000 anos. E daí a gente esbarra justamente no que o Ramon falou, né? A contagem do tempo era diferente, os calendários usados eram diferentes, né? Então, existem algumas questões que a gente poderia pensar aí dentro. Diga, Pedro. Esse assunto é interessante porque eu estou na minha igreja fazendo agora uma EBD sobre o Pentateuco. E o professor que está falando é um cara que estudou assim muito do Antigo Testamento, essas coisas de hebraico e tal. E ele começou falando assim que o objetivo dele dessa aula não é essas questões, porque ele acha que tipo Gênesis tem coisas mais interessantes a se dizer. O objetivo de Gênesis era dizer coisas muito mais importantes para nossa vida do que esse tipo de coisa, tipo a criação e tal. E ele fala, uma das coisas que ele falou é essas coisas de que as genealogias elas não eram no povo antigo, tipo, não existia esse conceito de uma genealogia exata, assim. Ele sempre, esse negócio de pular era bem comum. Então, assim, o fato de ele falar, esse que é filho desse, não quer dizer que ele era literalmente filho desse. Na verdade, era mais por pessoas importantes que apareciam. Então, ele deu um exemplo que, assim, vamos supor que o Silvio Santos, agora ele tem um filho, e aí, beleza, o filho do Silvio Santos ainda é famoso, mas vamos supor que o neto dele não seja mais famoso e tal, e aí tem um tempo, bastante tempo passa, e aí outra pessoa é famosa na genealogia dele. Se um povo daquela época fosse escrever a genealogia dele, ele ia botar o Silvio Santos, porque ele foi famoso hoje em dia, mas todo mundo estava no meio do caminho, que não foi tipo famoso, ele ia pular, então você não ia conseguir fazer essa conta, porque isso é uma coisa das genealogias daquela época mesmo. Então essa coisa da genealogia literal é bem complicado mesmo de falar. Tinha um dos personagens, eu estou tentando me lembrar o nome, alguém que tinha vivido 777 anos. Lameque. Isso. Que o Paulo falou, bom, gente, talvez esses números não sejam muito proveitosos para a gente tentar calcular idades, mas tem um significado mais... Isso, o número é mais... não era a palavra que eu queria, mas sim, tem um significado anterior a esse significado, enfim, puramente matemático que a gente tenta derivar, né? Um outro ponto, e para mim esse é um ponto bastante importante para mim, né? O Ken Han tangencia o problema do mal e ele faz algumas considerações sobre a não existência da morte pré-queda, que seria um pressuposto necessário se a gente admitisse a evolução, por exemplo. Bom, então, o que ele argumenta? Que tudo que foi criado nos primeiros 6 dias foi julgado como bom ou como muito bom. E esse não seria um julgamento compatível com a existência da morte. Como que Deus olharia para a morte e falaria, está tudo bom, está tudo muito bom. Não é compatível com o caráter de Deus, ou, enfim, que a gente compreende que seria uma criação boa ou muito boa. A partir do pecado de Adão e Eva, Deus amaldiçoa a criação, e isso envolve seres humanos e animais, com a morte tanto física quanto com a morte espiritual, como indicam algumas passagens. Eu ia fazer um exercício da gente ler algumas dessas passagens, eu até separei aqui as Bíblias, mas eu acho que a gente não vai ter muito tempo, então tudo bem se a gente ficar como dever de casa, pode ser? Daí a gente pensa sobre o que essas passagens estão querendo dizer. O terceiro ponto é uma continuação, né? A criação inteira é amaldiçoada, não apenas a humanidade. E a partir desse momento, todos os seres vivos estão sujeitos à morte. Então, se a partir daquele momento que estão sujeitos à morte, anteriormente a isso, a morte não deveria acontecer.
E toda a narrativa bíblica, de forma mais panorâmica, né? Então, a história da criação, queda, redenção e restauração, com a segunda vinda de Cristo, não é compatível com a ideia de evolução, porque é uma ideia que admite morte, predação, doença e sofrimento animais e também humanos antes da queda. Ou, bom, a parte dos humanos pode ser posta em discussão, né? Mas com certeza animal antes da queda. Isso não é compatível, então, com a narrativa bíblica. Se Cristo está vindo restaurar todas as coisas que caíram com o pecado original, o que acontece com essa parte aqui, né? Todos os animais que morreram, sofreram, foram extintos, predados antes da queda. Sobre esse ponto, o Ronald Numbers, que faleceu ano passado, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, e escreveu esse livro aqui, né? Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Ele diz o seguinte: ele era agnóstico, ele era historiador e agnóstico. Ele diz assim: para os criacionistas, a história é baseada na Bíblia e na crença de que Deus criou o mundo de 6 a 10 mil anos. E o Ken Ham vai concordar com ele nesse ponto, tá? Nós humanos éramos perfeitos porque fomos criados à imagem de Deus. E então houve a queda. A morte aparece e todo o relato na Bíblia se torna de deterioração e degeneração. Então temos Jesus no Novo Testamento que promete a redenção. A evolução inverte isso completamente. Então ele está falando que a ideia de evolução não é compatível com a criação cristã. Com a evolução, você não começa com nada perfeito. Você começa com pequenas coisas primitivas que evoluem para macacos e, finalmente, para humanos. Não há um estado perfeito do qual cair. Isso torna todo o plano de salvação tolo porque nunca houve uma queda. O que você tem, então, é uma teoria do progresso de animais unicelulares a humanos e uma visão muito diferente da história, e não apenas da história humana. O que ele está falando, basicamente, é que existem implicações metafísicas na aceitação da teoria da evolução. A gente está aceitando vários pressupostos que colocam um pouco em xeque, pelo menos, a história da redenção. Aliás, toda a narrativa, né, panorâmica, né, com a culminação na redenção. Bem, o quarto e penúltimo argumento bíblico dele é que o dilúvio foi histórico, global e catastrófico. E por que isso é relevante para a gente, né? Primeiro, ele argumenta que foi histórico porque Jesus usa esse evento como advertência do julgamento futuro. Então, Jesus faz referência a esse evento. Foi global. Uma inundação localizada não poderia ter durado tanto. Foram 371 dias, tá? Eu esqueci aqui. 371 dias no total, desde que começa a inundação até a terra secar. E, se não tivesse sido global, não teria atingido o propósito divino, que era exterminar os seres humanos pecadores e todos os seres vivos que não estivessem na arca. E se foi assim, né? Se não se tratou de uma inundação global, Deus mentiu em sua promessa, porque nos dias de hoje, no século atual, ainda ocorrem inundações de grande porte que destroem vidas humanas, vidas animais e vários territórios. Então, se Deus mandou uma inundação que foi local ao invés de global, prometeu que não ia mais fazer isso, e ainda ocorrem eventos como esse, Deus mentiu na promessa. E, por fim, foi catastrófico, caso contrário, não cumpriria o seu objetivo de destruição. E ele coloca aqui uma consequência do dilúvio, que é uma consequência, geológica, paleontológica, que é que todos os continentes estão cobertos com camadas de rochas sedimentares, contendo bilhões de fósseis, palavras dele. E encontramos criaturas marinhas no topo de nossas montanhas mais altas, incluindo o Monte Everest. Eu conversei com o Pedro, não sei se o Pedro vai lembrar, sobre esse ponto no ano passado, eu acho. Mas, bem, a questão é que ele vê os fósseis no topo das montanhas e ele se pergunta, esses são animais marinhos, o Everest tem 7.000 metros de altura. Esses animais só puderam chegar no topo dessas montanhas e ficar presos nas rochas
se tivesse havido uma grande inundação que levou todo mundo que estava lá embaixo lá para cima, porque no dilúvio os topos das montanhas foram cobertos, de fato. Então, esse é um ponto. A gente vai voltar nessa questão quando ele argumentar a parte científica e geológica da narrativa. Então, vamos deixar isso aqui um pouquinho em banho-maria. E aqui, por fim, o último argumento dele. Jesus e os profetas criam em uma terra jovem. E ele faz uma pequena... É anacronia que a gente chama em história? Anacronismo, né? Então, ele fala que Jesus e todo o resto dessa galera, e Paulo, Davi, Jó, Isaías, eram criacionistas da terra jovem. Eu achei engraçadinho, mas é legal, né? Ele cita passagens em que essas pessoas aqui, na narrativa bíblica, afirmaram coisas sobre a criação. Aqui, eu acho que vale a pena a gente, talvez, dar uma olhada em um ou dois. Pamela, você pode abrir em alguma das passagens de Jesus? Tiago, você pode abrir em qualquer outra passagem, que não seja umas de Jesus. Mas a questão é que ele usa essas passagens como exemplos para falar, olha, essas pessoas criam uma criação literal de 6 dias. Quer compartilhar, Pamela? Marcos 10, 6 diz: mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito, Deus os fez homem e mulher. Então, no começo, quando foram criadas todas as coisas. Eu abri em Jó 12, 7 a 10. Zufar, faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos das terras e os peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez, e a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Obrigada. Eu li essas passagens e vão ficar aqui no slide, enfim, todo mundo pode ler todas, se quiser. Mas, Pamela e Tiago, vocês acham que teve alguma menção à criação em 6 dias literais? Está falando sobre a criação e a criação divina. Isso, sim, todos esses textos estão falando sobre isso. Mas, a priori, eu não enxerguei uma menção à criação em 6 dias literais. E nem nada que remeta a isso. Mas ele conclui assim. Se a visão evolucionária de 13,8 bilhões de anos é verdadeira, então Jesus, Paulo e Isaías estavam muito enganados e, por isso, não podem ser completamente confiáveis em outras coisas que ensinam. Uma pausa dramática. Isso faz sentido? Em nenhuma das passagens existe uma menção a essa ideia. E o Ken argumenta que se eles acreditavam e falavam de uma criação de uma terra jovem e isso não fosse verdade, então nada do que eles falaram tem um valor... não é pedagógico que eu quero, um valor profundo mesmo e transformador e que a gente deva levar a sério. Particularmente, eu acho que essas coisas não estão em jogo, assim. Não acho que Jesus tenha que ter feito afirmações a respeito da idade da Terra para eu levar em conta as palavras que ele diz como a verdade eterna. Não vejo as coisas assim. Tá tudo bem. Gente, vamos passar para a segunda parte. Argumentos científicos. E agora a gente vai para a segunda parte, é um pouco mais rapidinha. Mas vamos tentar. Eita, eu acabei de ver que eu coloquei uma citação bem longa. O que ele está falando, basicamente, é que existem 2 tipos de ciência. A ciência experimental
e a ciência histórica. Aqui ele vai dizer que a ciência experimental é o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra ciência. Então, a gente está falando de ciência de laboratório, coisas que a gente pode replicar no dia a dia, testar, fazer de novo. Como todo mundo, os criacionistas amam esse tipo de ciência e os benefícios resultantes da sua pesquisa. Mas esse tipo de ciência não pode responder à pergunta: como o Grand Canyon ou Saturno se formaram? Ou como as primeiras plantas, animais e pessoas vieram a existir? Esses são eventos históricos que não podem ser repetidos no laboratório. Então, vão ficar a cargo da ciência histórica. E o que ele diz, então, sobre a ciência histórica? Em contraste, a ciência histórica inclui geologia histórica, paleontologia, arqueologia e cosmologia. A investigação criminal é também uma forma de ciência histórica. Essas ciências usam depoimentos confiáveis de testemunhas oculares, se houver alguma disponível, e evidências observáveis no presente para determinar ou reconstruir o evento passado, inobservável, irrepetível, que produziu a evidência que vemos no presente. Bom, no caso da geologia histórica, da paleontologia e da arqueologia, geralmente não existem testemunhas oculares. Está todo mundo muito morto, cosmologia também. Acho que a investigação criminal seria uma possibilidade para testemunhas oculares. Criacionistas e evolucionistas estão olhando para a mesma evidência observável, mas criacionistas da Terra Jovem confiam no testemunho ocular do Criador. E os evolucionistas seculares rejeitam esse testemunho devido a um coração pecador rebelde. Bom, acho que todo mundo que tenha lido ou que pretenda ler o capítulo vai perceber que o Ken Ham faz um argumento muito moral. Toda a construção do debate dele é bastante moral. E quando a gente fala sobre dados científicos, ele constrói as coisas um pouco no sentido de que os dados estão aí, mas depende de qual é a sua lente para usar os dados. Os criacionistas da Terra Jovem confiam no testemunho ocular do Criador, usam a Bíblia como um dado histórico e confiam nisso. Os evolucionistas são seculares, rejeitam a Bíblia, são rebeldes e estão olhando para outros dados para derivar essas informações sobre a história da Terra, por exemplo. Então, ele coloca algo bem dualista, assim. E em quais são os 3 argumentos dele? Primeiro, que a visão da evolução é antibíblica, e ele vai falar, então, das pessoas que foram influentes na construção, ou, enfim, nas descobertas que levaram às ideias de um mundo de bilhões de anos e na ideia da evolução biológica. Quando ele fala aqui, quando ele vai introduzir esse tema, ele começa dizendo que, na realidade, a questão da idade da Terra para os cristãos se reduz à questão de autoridade. Quem é a autoridade suprema? Deus ou o homem? Ou qual é a autoridade final? A palavra de Deus ou a palavra do homem? Fica o questionamento. Aqueles que desenvolveram a ideia da evolução e de que a Terra tem milhões de anos têm uma agenda antibíblica. Isso é o que ele coloca, né? James Hutton, considerado o pai da geologia, não considerava o sobrenatural na sua teoria da história da Terra. Então, ele, de fato, não admitia, quando ele foi construir a teoria, ele falou assim, bom, existe a visão bíblica, que está falando de vários eventos sobrenaturais, mas, a priori, eu não vou considerar nenhum desses eventos. Vamos olhar para a história da Terra, considerando só eventos naturais que poderiam acontecer e que a gente consegue observar hoje. O Ken Ham vai dizer que essa posição que o James Hutton adotou não era por falta de evidências, mas sim por uma visão de mundo naturalista e, consequentemente, antibíblica. Charles Lyell, aqui, outro patriarca da geologia, aceitava a visão uniformitarista, que diz, então, que as mudanças ou os acontecimentos de ordem geológica se dão mais ou menos numa taxa constante, obrigada, e que não existiam eventos muito grandes ou muito catastróficos. Eles até poderiam existir, mas não seriam o que a gente observava na maior parte do tempo. Então, a gente está admitindo algo que sempre foi muito uniforme ao longo do tempo geológico.
E ele excluiu, então, eventos como a criação sobrenatural e o dilúvio para explicar o registro geológico. Darwin, por fim, aplicou os mesmos princípios da biologia, e o Darwin, de fato, faz uma menção a esses dois geólogos, né? Explicando a origem dos seres a partir de processos lentos, graduais e naturais. Então, sem recorrer a processos milagrosos ou sobrenaturais, ou que fugissem a uma explicação natural. Algumas dessas visões foram superadas. Na geologia, por exemplo, o uniformitarismo não é a visão atual, digamos assim. É uma visão superada porque existe uma questão de taxas mais ou menos constantes, mas existem também eventos catastróficos. Existem registros geológicos e paleontológicos de eventos catastróficos, por exemplo. Existe até um jeito de você olhar para as populações fósseis e tentar determinar se foi uma morte natural ou se foi uma morte num evento catastrófico. E a gente olha para os indivíduos que estavam naquela população. Mas, nesse ponto aqui da evolução, a questão maior é que existem outros fenômenos maiores que esses cientistas não consideraram por conta da sua visão de mundo. E então, toda a teoria que eles criaram está impregnada por uma visão de mundo que é antibíblica, ou que é anti o sobrenatural, mas, por fim, né, antibíblica. Vamos para o segundo argumento, que são que as evidências geológicas apontam para uma Terra jovem. E ele disse, então, que é isso, né? A maioria, pelo menos, dos dados geológicos podem apontar para uma Terra jovem, dependendo de quem você é e de como você está olhando para esses dados. Os cientistas seculares, no caso, se recusam ou simplesmente não conseguem interpretar os dados corretamente porque eles estão nessa lente secular. Um dos exemplos é que, bom, primeiro a gente tem fósseis marinhos presentes em topos de cadeias montanhosas. Os criacionistas da Terra Jovem explicam isso por meio do dilúvio. Na geologia, isso geralmente é explicado com tectonismo de placas. Então, as placas estão no fundo do oceano e elas são erguidas, elas vêm à superfície. Então, rochas que eram do ambiente marinho são trazidas à superfície. E como a gente sabe se é do ambiente marinho ou se não é? Bom, primeiro tem a questão das próprias rochas. Rochas do ambiente marinho são diferentes das rochas terrestres, digamos assim, ou das placas que são terrestres, mas também tem a questão dos fósseis. Se a gente encontra muitos fósseis marinhos no interior de Goiás, por exemplo, que é o meu caso, a gente pensa que, bom, como que esses fósseis do mar foram parar em Goiás? Teve uma grande inundação que levou todo mundo lá para Goiás? Ou será que um dia aquelas rochas, na verdade, eram do fundo do mar? São questões que a gente pode pensar e na geologia a gente admite sim, que essas rochas podem ser erguidas, podem ser soterradas, né, e para a subsuperfície também, e ao longo do tempo geológico. Ele também vai dizer sobre a ausência da erosão física e química nas fronteiras entre as camadas sedimentares, o que seria de se esperar se as rochas estivessem expostas aí. Tem milhões de anos, então, que a Terra está aqui e as camadas estão sendo depositadas? Por que não tem evidências da erosão? Porque milhões de anos é muito tempo. A chuva, o vento, o sol, tudo estaria ali trabalhando na erosão. Mas, bem, também tem uma resposta. Se a gente pensar, por exemplo, que nem sempre isso aconteceu em superfície, né? Isso pode ter acontecido em subsuperfície. As camadas foram se depositando e daí, eventualmente, elas foram soerguidas. Plantas e animais fossilizados em alto nível de detalhe, ou mesmo com tecidos moles, como, por exemplo, com olhos preservados, com fígado preservado, como esses tecidos se preservaram na rocha. A explicação do Ken Han é que, com certeza, foi um evento rápido, catastrófico, como, por exemplo, o dilúvio, mas existe também essa visão, né, de que existem eventos catastróficos na história da Terra, existem fósseis ou registro paleontológico desses eventos, e existem ambientes que preservam muito bem os fósseis. Simplesmente, se a gente pensar num ambiente com pouco oxigênio, um ambiente mais calmo,
mais recluso, sem ação de tantos micro-organismos, por exemplo. E, por fim, ele fala das rochas dobradas do Grand Canyon, que não apresentam sinais de fratura, indicando que elas ainda estavam moles e úmidas, nas palavras dele, quando ocorreu o terremoto, também nas palavras dele, que as dobrou. Ele está pensando no Grand Canyon como um local em que todas as rochas estavam expostas na superfície e daí aconteceu algum evento que tudo foi dobrado e ficou tudo muito bonito e preservado, e ele falou, pô, isso deve ter sido um evento muito rápido. Para que isso tenha acontecido, a rocha ainda estava mole, como que ele falou? Moles e úmidas. Na geologia, a gente admite coisas diferentes, né? A gente primeiro não vai falar que as rochas são moles e úmidas, mas que elas são plásticas. Elas são plásticas em algum grau. Principalmente quando a gente está falando dessas dobras, assim, de rochas